Irmãos queridos, eu quero pedir aos irmãos para abrir a sua Bíblia novamente em Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15, dos versos 22 a 27. Essa noite nós vamos meditar em Êxodo capítulo 15, versos 22 e 27. Amém, meus irmãos queridos? A palavra do Senhor diz assim: depois disso, Moisés fez Israel partir do Mar Vermelho e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Chegando a Mara, não podiam beber das águas, pois eram amargas. Por isso, o lugar foi chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um graveto, e Moisés lançou-o na água, que se tornou doce. Ali Deus lhe deu um estatuto e uma norma, e ali os provou, dizendo: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é correto aos teus olhos, e deres ouvido aos meus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não enviarei contra ti nenhuma das doenças que enviei contra os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então eles chegaram a Elim, onde havia fonte de águas e 70 palmeiras, e acamparam próximo à água. Amém, queridos irmãos? Queridos, o tema dessa mensagem de hoje: Deus me provou e me abençoou. Queridos, essa é uma história muito interessante, uma história que me chama muita atenção e fala muito comigo, porque o povo de Israel, meus irmãos, se você começar a ler o livro do Êxodo, você vai acompanhar que o povo sai do Egito e eles viram as 10 pragas que foram acometidas naquele lugar. Deus tratando com os egípcios, Deus falando, Deus mostrando. Após a sua saída do Egito, havia uma nuvem que os acompanhava, fazendo sombra. Este povo estava vivendo os grandes milagres de Deus. Este povo viveu um livramento de Deus quando eles olham e vê Faraó vindo com os seus carros para contra-atacar contra eles. E agora no texto lido, vai acontecer algo, meus irmãos. Deus provando esse povo sendo reprovado, mas nós vamos ver isso nesse texto. Eu quero destacar, meus irmãos, que a ida ao deserto às vezes é para Deus tratar com o povo, porque às vezes nós estamos no deserto e a gente começa a fazer igual este povo, porque este povo no versículo 24 diz: e o povo murmurou. Mas, meus irmãos, nós temos que entender que a ida para o deserto é o lugar de nós sermos provados por Deus, é o lugar de nós sermos aprovados por Deus, é onde Deus trabalha no nosso caráter, é onde Deus molda a nossa personalidade, é onde nós, irmãos, mostramos a nossa fidelidade a Deus. Ainda nessa introdução eu quero dizer para você: no meio da provação, não seja infiel ao Senhor. Irmãos, este povo, estes homens aqui viram as 10 pragas, viram Deus libertá-los de grandes coisas. Deus manda uma nuvem durante o dia para eles, Deus faz grandes milagres. Este povo murmura. Nós precisamos aprender, irmãos, que andar com Deus é viver em provação, porque este mundo nos odeia. Este mundo, irmãos, ele nos odeia. Porque o que o mundo pensa sobre nós? O crente é quadrado. E aí tem a propaganda lá daquela cerveja, né, que há muitos anos atrás. É melhor descer redondo. Não, irmãos. É melhor subir quadrado para o céu. Lugar do deserto, meus irmãos, é o lugar da provação. Talvez você esteja enfrentando o deserto da sua vida, mas no deserto Deus está conosco. Deus está provendo a nós grandes coisas. E talvez a grande pergunta que nós olhamos para o texto agora, sabendo que este povo foi reprovado na sua primeira provação: pastor, como então eu devo me proceder para sair aprovado de um problema? Como eu devo me proceder para sair aprovado de uma tentação, de alguém que está me caluniando? Essa é a grande pergunta do texto. E o texto vai nos responder. Nós encontramos, meus irmãos, um povo que viu grandes coisas de Deus sendo reprovado na sua primeira provação.
E a primeira coisa que o texto vai nos ensinar é que Deus nos prova permitindo situações adversas. O povo está dentro do Egito. O povo está sendo massacrado pelos egípcios. Deus levanta Moisés. Moisés vai lá, tira o povo de dentro do deserto. De dentro do Egito, está caminhando com este povo e agora eles estão no deserto. Sabe o que eu aprendo com isso, meus irmãos? Que Deus permite a gente passar pelo problema. Deus permite que nós enfrentemos tribulações, para que a nossa fé seja aguçada, para que nós possamos nos prostrar diante dele e dizer: Deus, eu dependo de ti, Deus, eu preciso de ti. Mas pastor, estão me caluniando, estão mentindo com o meu nome, estão fazendo de tudo. Dependa de Deus para ser a sua justiça, dependa de Deus para ser o seu ajudador. E agora, o ponto que este povo chega é que não tem água. Irmãos, e isso é uma necessidade básica do ser humano. A água é necessidade básica. Você pode passar alguns dias sem comer, mas fica um dia sem beber água para você ver. O seu corpo automaticamente ele começa a ter reações naturais. Deus está mostrando para eles que nos mínimos detalhes, Deus tem cuidado deles. Deus tem trazido maravilhas a eles, mas eles não conseguem perceber isso. Porque no ponto que eles chegam, é um lugar que as águas são amargas. Olha o verso 23. Chegando a Mara, não podiam beber das águas, pois eram amargas. Por isso, aquele lugar chamou-se Mara. Irmãos, Deus conduz aqueles homens a um certo ponto, porque eu entendo a vontade permissiva de Deus, para aquele povo confiar mais. E aí, a grande pergunta para você nessa noite é: qual é o seu deserto? Talvez nós temos água em abundância, né, irmão Vic? Mas às vezes nos falta uma água espiritual. Às vezes nós temos uma casa muito bela, nós temos uma moradia muito bela, mas não temos um lar. Às vezes nós estamos rodeados de amigos, mas não temos amizades verdadeiras, aqueles que choram conosco, riem conosco. Qual é o seu deserto? Qual é a sua problemática? Este povo, meus irmãos, eles enfrentam a falta de água, algo que é primordial para a vida. E observe, meus irmãos, que no verso 24 vai dizer, e se você pode, risca na sua Bíblia, que vai dizer que o povo murmurou contra Moisés. Meus irmãos, observe que no 14, verso 10, se você puder voltar aí comigo, vai dizer que estes homens e mulher, enquanto o faraó se aproximava dos israelitas, eles levantaram os olhos e viram os egípcios. Então, os israelitas ficaram apavorados e clamaram ao Senhor. No 14, verso 10, eles entendem que Deus que tirou ele do Egito, fez grandes milagres, abriu o mar, deu uma nuvem, poderia salvá-lo dos egípcios. Agora, o que é facinho para Deus, que é prover água, eles murmuram. Agora, eles começam a chegar em Moisés e falar: ei, Moisés, tirou a gente do Egito para morrer com sede aqui? E aí, Moisés? Porque a palavra de Deus está dizendo que eles começaram a murmurar. O que vamos beber? O que vamos fazer? Até quando isso vai perdurar? Perguntas interessantes para nós, né? Porque nós também fazemos essas perguntas. Até quando, meu Deus? Até quando eu vou chorar? Até quando eu vou passar por essa situação? Até quando? Meus irmãos, não murmure. Eles no 14, verso 10, eles clamam a Deus. No verso 31 do capítulo 14 vai dizer: Israel viu a grande obra que o Senhor havia realizado contra o povo, e temeu o Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. No capítulo 17, verso 1, vai dizer que toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, avançando aos poucos, e acamparam em Redifim, mas ali não havia água para beber. Sabe por quê, meus irmãos? E no capítulo 17 está mostrando que não tinha água de novo, porque eles foram reprovados na primeira aula. Aprenda o seguinte, meus irmãos: se nós reprovarmos na escola de Deus, nós vamos ficar passando e passando até sermos aprovados. Se você está enfrentando um problema hoje, irmãos, clame a misericórdia de Deus. Fala: Deus, eu sou fraco, eu sou pó,
Deus, eu não estou dando conta, Pai. Senhor, está difícil demais. Me ajude a vencer, porque eu não quero passar por este problema mais. A murmuração desse povo, meus irmãos, é um grande perigo. Porque lá no Salmo 95 vai falar sobre esta murmuração de Meribá. Lá em Hebreus, meus irmãos, vai lembrar da murmuração desse povo. Não murmure, não entre para a sua história a murmuração. Pelo contrário, clame a Deus, fala: Senhor, as minhas necessidades básicas, Pai, estão atingidas. Quais são elas, pastor? Minha área intelectual. Deus, a minha área intelectual vai de mal a pior. Pai, o meu serviço vai de mal a pior, a minha casa vai de mal a pior, as minhas amizades vão de mal a pior. Pai, são coisas que eu necessito, irmãos. Nós temos que clamar ao Senhor, mostrar para Ele, falar: Senhor, eu estou precisando, eu necessito da poderosa mão diante de mim do Senhor, Pai. Eu estou sofrendo. Irmãos, nós precisamos apresentar a Deus. Nós não podemos fazer igual a este povo. Deus nos permite, meus irmãos, passar pelo problema para sermos mudados. É o estágio pedagógico de Deus. Irmãos, até chegar nesse estágio aqui, ó, bonitinho, pregando para os irmãos, eu passei por muitas adversidades. Reprovou muito, pastor? Uns 85%. Umas 3, 4 vezes na mesma prova. Erra, oh, Deus tem misericórdia, erra de novo. Mas Deus, meus irmãos, é misericordioso. Mas eu quero que você saia dessa noite aqui entendendo que as adversidades é permissão de Deus para moldar você, para tornar você mais forte, mais firme. Hoje eu posso muito bem aconselhar alguém, meus irmãos, que perde uma mãe. Na época eu não entendia porque Deus permite uma mãe morrer com 4 meninos pititim. Tinha 15 anos. Vontade permissiva de Deus. Aí hoje eu posso chegar no velório e falar: olha, não é fácil. Posso falar várias coisas para você aqui, mas nada vai resolver. Mas entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Vamos orar juntos, vamos sorrir juntos. É uma adversidade. Em segundo lugar, Deus nos prova e nos abençoa quando nós clamamos a Ele. Observe, meus irmãos, que no verso 24, o povo murmura contra Moisés, o representante do Senhor. Mas no verso 25, alguém se lembra qual que é a fonte, o segredo do sucesso. Observe o que Moisés faz. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um graveto, e Moisés o lançou na água, que se tornou doce. Ali, Deus lhe deu um estatuto e uma norma. Risque isso aí na sua Bíblia. E ali os provou. Irmãos, Deus provando o seu povo. Mas sabe o que me chama a atenção? É que Moisés se prostra diante do Senhor e fala: Senhor, o povo é teu. Senhor, o Senhor é que é a provisão. Senhor, o Senhor que vai trazer resposta do céu. Senhor, o Senhor pode fazer. O Senhor pode mudar a história, o Senhor pode transformar. Meus irmãos, se você está diante de um problema, nós precisamos falar um com o outro, e eu já vou falar sobre isso com os irmãos. Mas em primeiro lugar, nós temos que levar diante de Deus e dizer: Deus, eu estou sofrendo. Estão mentindo com o meu nome lá no serviço. Minha família está um caos. Minhas amizades estão ruim, Pai, está diante do Senhor, Pai, porque eu não posso fazer. Moisés entende isso, meus irmãos. E quando Moisés se prostra diante do Senhor, o Senhor manda respostas. E observe, meus irmãos, que aqui há um grande mistério. O mistério desse arbusto. Alguns vão dizer que isso simboliza a cruz. Outros vão dizer que é um sinal dos céus. Eu prefiro dizer, meus irmãos, que é algo bem natural. E quando Deus quer agir, Ele usa as coisas que estão entre nós para trabalhar e fazer. Dá um exemplo disso, pastor. Exemplifique isso. Vou exemplificar. Às vezes você precisa de ajuda. Conversar com alguém. Você não tem ninguém, Deus levanta alguém. Às vezes você quer orar, mas não tem ninguém para orar com você. Deus levanta o irmão Vic, me ajuda aqui na oração. A irmã Carla, para me ajudar também. Os irmãos orando nas suas casas. O irmão Joe aqui para fazer o vídeo aqui, mexer no som, ajudar a cantar. Os irmãos, não vou aceitar um por um, porque são muitos. Mas meus irmãos, Deus usa
o que está à nossa vista para nos ajudar. É uma palavra amiga, é uma oração, é um conselho. É às vezes, irmãos, a gente pegar aqui a carteira aqui, ó, pagar uma conta de luz para alguém, conta de água, fazer uma cesta básica. Nós, irmãos, somos usados para abençoar vidas. Nós não precisamos colocar algo místico, ai, a árvore, não, irmãos. É algo que está ao nosso alcance. E nós, e esse povo também deveria entender que nós temos a promessa de Deus na nossa vida, irmãos. Nós somos mais do que vencedores. Nós temos um Deus que cuida, sonda. Nós temos um Deus que tem zelado de nós, irmãos. Nós temos um Deus que tem nos chamado de filho e tratado como filhos. Eu quero que os irmãos, por favor, abram a sua Bíblia aí comigo em Jeremias, capítulo 29. Irmãos, olha o que esse texto vai dizer nos versos 12 e 13. Olha quando nós clamamos, o que Deus faz? Então me invocareis, e virei-os a orar, e eu os ouvirei. Olha o verso 13. Vós me buscareis, e me encontrareis, quando me buscar de todo o coração. Quer encontrar o Senhor? Quer ver a mão poderosa do Senhor? Rasga o seu coração perante Deus e diga: Deus, eu não vou dar um passo para frente se o Senhor não falar. Porque a tua palavra está me dizendo, Pai, que eu vou encontrar o Senhor quando eu buscar de coração, quando eu buscar com verdade, quando eu mostrar, Senhor, o que está no meu interior. Nos versos, irmãos, 33, ainda do capítulo 29, vai dizer assim: portanto, assim diz o Senhor, castigarei Semaias e Nelamitas e a descendência, e ele não será ninguém que habite entre o povo, e nem verá o bem que farei ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebeldia contra o Senhor. Sabe o que está acontecendo aqui nesse texto, meus irmãos? Há um homem lutando contra as coisas de Deus, o povo de Deus, e Deus diz: olha, se vocês me clamar, eu trarei resposta. Se vocês me buscarem, eu trarei respostas. E vou ferir os teus inimigos. Quer resposta? Quer resposta? Abre o seu coração perante ao Senhor. A grande pergunta é: por que nós duvidamos desse poder? Por que nós duvidamos do amor de Deus? Por que nós duvidamos que Deus pode resgatar aquela pessoa que está lá no mundo das trevas? Por que nós duvidamos, meus irmãos, que Deus pode restaurar pessoas que estavam dentro da igreja e saíram? Por que nós duvidamos do poder de Deus que nos libertou, nos transformou? Sabe o que acontece, meus irmãos? Lá em Apocalipse capítulo 3, vai dizer que aquela igreja tinha aparência de viva, mas ela estava morta. E às vezes nós temos aparência de viva e estamos mortos. Sabe por quê, irmãos? E o que eu quero dizer com isso, fugindo um pouquinho do contexto, porque nós precisamos ser vivos em todas as atitudes nossas. Na oração, ore com fervor. Na pregação, pregue com fervor, crendo que Deus vai operar. Não tenha aparência piedosa, mas viva uma vida piedosa em Jesus. Em terceiro lugar, Deus nos prova e quer nos aprovar através da obediência. Olha para o verso 26 de Êxodo capítulo 15. Olha o que vai dizer: se ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é correto aos seus olhos, e derem ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não enviarei contra ti nenhuma das doenças que enviei contra os egípcios, pois eu sou o Senhor. Irmãos, o povo recebeu uma promessa do Senhor. O povo viu, presenciou os milagres do Senhor, mas duvidaram. E na verdade, meus irmãos, Deus quer nos aprovar, mas tem uma condicional aqui, ó. Se ouvires atentamente a voz do teu Deus e fizeres o que é correto. Quer ser aprovado por Deus? Medite na palavra dele, entenda a sua vontade, trabalhe na obra do Senhor, renda na obra do Senhor. Irmãos, não é fácil, os dias não são fáceis, mas nós precisamos atentarmos, meus irmãos, à voz do Senhor, dizendo ao povo: mas, irmãos, se você voltar no capítulo 14, quando Moisés clama ao Senhor, o
ele está vendo os egípcios vir. E aí Deus fala para ele: por que clamas a mim, Moisés? Por quê? Diz ao povo que marche. Diz ao povo para marchar, irmãos, mesmo que o problema está correndo atrás de nós, vamos marchar, vamos vencer. Porque ele tentar pôr a mão em nós, a gente, opa, aqui não problema, ó. Às vezes é uma palavra que uma pessoa sabe, irmã Merilane, atente-se a isso. A pessoa sabe que ela vai tirar na nossa paz e fala: opa, atrás de mim. Não quero essa palavra. Sabe que aquilo vai nos atingir, não quero isso. Mas parar, meus irmãos, nós não podemos parar. Marchemos, prossigamos para o alvo que é Jesus. Pastor, meu interior está arrebentado, irmãos. Eu sei, essa vida ela vai fazer isso conosco mesmo. Ontem eu recebi uma visita e a vida não foi, meus irmãos, muito boa para aquele jovem. Perdeu o pai, pastor. A cuidadora que ficava com eles lá morreu, a avó morreu, irmãos, tudo assim, ó, sequenciado. Tudo muito perto um do outro. Teve uma vida, meus irmãos, muito difícil. Separou da esposa de uma forma muito complexa. Uma forma que a esposa foi leviana com ele. E ele sentado lá na minha casa, lá, ele começou a chorar. Eu disse a ele: olha, irmão, eu tenho uma palavra para você. Marcha. Não para não. Aqui é 70, 80, 90, 100 anos, mas a eternidade é para todo sempre. Então, marcha! Irmãos, atente-se à voz do Senhor. O Senhor tem cuidado de você, zelado de você. A obediência ao Senhor, meus irmãos, nos leva a viver o extraordinário. A obediência ao Senhor nos leva a ter cura, a ter milagres, a receber bênçãos espirituais. Em quarto e último lugar, Deus nos prova e aprovados iremos ter um refrigério depois da luta. Este povo, meus irmãos, que estavam há tantos anos dentro do Egito sofrendo, é tirado de lá por Deus. Agora eles estão no deserto, e talvez nós também estejamos no deserto. Mas depois de toda a provação, depois de toda a problemática, vem o verso 27, mostrando que Deus é um Deus misericordioso. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Então, eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam próximo à água. Irmãos, eles estavam em busca só de um localzinho para eles tomar a água. Aí Deus prepara um lugar que tem 12 fontes. Água limpinha, água fresquinha, água da melhor. Palmeira, opa, vou ficar aqui debaixo tranquilo. Irmãos, quando nós estamos sendo aprovados por Deus, nós temos que entender que logo depois da aprovação, tem vitória para nós. Tem refrigério, tem água de fontes. Tem palmeiras para nós repousarmos as nossas cabeças. Tem vitória para você, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos entender isso e nós não temos que murmurar no meio desse caminho e simplesmente lembrarmos que nós temos um ajudador que tem cuidado de nós, zelado de nós. Romanos 8:18 vai dizer que essa tribulação não se compara com o peso de glória, meus irmãos, que está preparado para nós. Eu já preguei aqui, meus irmãos, falei um pouquinho sobre Apocalipse com os irmãos. Azul é de ouro, os muros. Ô Cristiano, eu quero estar lá, eu já brinquei aqui com os irmãos assim, lá bebendo a água da vida no meio da praça que tem ali. Eu vou ver o irmão Victor. Ô irmão Victor, como é que tá? Tudo bem? Ele vai falar: você viu meus genros aí? Eu vi, der trabalho lá, né? Deu. Tá na benção aqui. É aquele tempo lá na terra, hein? Difícil, lembra? Essa matéria aqui, que nos fazia chorar agora, eu nem piso no chão. Miguel mora lá do lado da minha casa, irmãos. Eu me alegro pensando nessas coisas. Eu me alegro, porque eu sei que Deus tem vitória para nós. Eu quero, a Regiane riu ali, eu quero passar perto da casa dela lá com um bolo e falar: eu tenho e não te dou. Eu tenho, não te dou. Faz bolo gostoso lá e não traz para o pastor? Que negócio que é esse? Mas, meus irmãos,
Falo assim porque isso alegra o nosso coração na esperança que nós teremos naquele lugar. Nós teremos, irmãos, um lugar onde que a morte não fará nós mais chorar, não nos fará, meus irmãos, mais derramar lágrimas por entes queridos. Este corpo aqui ficou para trás, teremos corpos transformados. Pastor Gabriel, que é gordinho lá, vai ser trincadinho, bonitinho, né? Por enquanto só estou com gomo, Diogo. Mas ali, meus irmãos, essa matéria corruptível não mais nos fará chorar. Para encerrar, meus irmãos, que a hora não nos espera, eu quero dizer a você, talvez o deserto tenha feito você derramar muitas lágrimas. Já encheu um galão de 200 litros, de tanta lágrima que você... Não murmure, meu irmão. Não murmure. Lembre que você tem um Deus cuidando de você, zelando, que te amou primeiro, que te tirou das trevas, trouxe para a maravilhosa luz, que tem conduzido os nossos passos. Deus, irmãos, tem visto as nossas lágrimas. Eu disse aos irmãos lá em Apocalipse 8, verso 3, vai dizer que as nossas lágrimas estão no incensário de ouro, meus irmãos. Você está achando que essas lágrimas aí vai ficar por isso mesmo? Não vai, não. O dia da justiça do Senhor virá, e com elas, meus irmãos, depois você dá uma lidinha do capítulo 5 ao capítulo 8 lá de Apocalipse, elas vão fazer parte, viu? Da oração dos santos da igreja. Satanás pode pensar que está ganhando, mas não está, não. Um dia tudo isso vai finalizar, e nós teremos um lugar onde não haverá pranto, choro nem dor. Mas até chegarmos lá, meus irmãos, não faça igual a este povo. Não murmure. Lembre-se sempre do que o Senhor tem feito em nossas vidas, do sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário, por mim e por você. Amém, queridos? Eu quero convidar...